Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live hoje. Vamos entrando aí, eu vou adicionar a doutora Renata. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Como é que vocês estão por aí? Oi. Pessoal mandando oi aí. Eu fixei aí o nosso tema de hoje, que será sobre finitude. Porque as pessoas evitam falar sobre a morte. E o medo, né, que nós temos desse momento que todos nós vamos viver um dia. Obrigada, Rose. Mas é uma coisa que todos nós vamos passar e a gente tem que aprender a lidar com isso, a falar sobre isso, a discutir isso em família, em rodas de conversa, para que a gente possa entender esse processo e estar presente nesse processo, principalmente quando for de alguém que a gente ama. Esperando aqui a doutora Renata. E aí, se vocês tiverem perguntas, já coloca aqui, tá? O tema já tá aí. Porque as pessoas evitam falar sobre a morte, a consciência, né, de que nós somos finitos. Vamos discutir um pouco sobre isso aqui hoje. Oi, Darla! Bom ver você por aqui. Anne. Deixa eu ver se a Renata já está por aqui. Vamos aqui tentar chamá-la novamente. Isso, com a psicóloga Renata Bessa. Esperando aqui ela entrar, gente, ela ainda não chegou por aqui. Mas, para quem chegou aí, sejam bem-vindos. Vamos já começar a falar aqui sobre finitude. Vão pensando aí já nas perguntas que vocês gostaria que nós respondêssemos aqui e discutíssemos sobre esse assunto. Ops, ela entrou. Então, vamos lá. Sim, eu vi. Só aguardando ela conectar lá, tá? Olá! Olá, Bom, Renata, tua tudo câmera tá bom? virada. Pois é, deixa eu tentar organizar aqui. Não tem Tudo problema. bem? Tudo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tô no celular. Só um minutinho. Tá, tudo bem. O pessoal já entrou Prendo ele aqui, aqui. algumas pessoas. Também vou aplicar o meu. É isso aí, ao vivo é assim, né? Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo Ok, muito bem. vamos lá. Então, Pronto, acho gente, que apresentar aqui melhorou. vocês.
Melhorou. A Renata é psicóloga e psicoterapeuta. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada pelo convite. Eu estava falando aqui sobre o nosso tema, já está fixado aí, né? Finitude, porque as pessoas Sim, sim. evitam falar sobre a morte. E eu queria que você iniciasse aí já contextualizando sobre esse tema, convidando as pessoas para fazerem perguntas, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui sobre o assunto. Pois é. É um tema bem complexo, né? Na verdade, se torna bem complexo porque nós não falamos sobre esse tema, né? Nós queremos até distanciamento desse tema. Mas ele, assim, diante de tudo que nós temos vivido, né? E não só no contexto do nosso país, do nosso estado, mas do mundo, né? É uma temática muito urgente para ser falada, né? Porque ela implica muito na questão também da nossa saúde mental, né? Como é que nós lidamos com isso, como é que nós lidamos com a finitude, com a questão da morte, né? É, o processo de finitude ele vai envolver vários aspectos, assim, outros tipos de finitude, outros tipos de rompimento, né? Que não sejam só a morte. Mas eu acho que aqui a gente vai falar mais sobre a morte física, né? A morte real. Mas, assim, existem outros tipos de rompimentos também que são que provocam luto, que provocam processos dolorosos, como a perda de um casamento, às vezes a perda do emprego, às vezes um paciente que tem que, por algum problema de saúde, tem que perder algum membro do corpo, enfim, tem que fazer alguma amputação. Então, há vários processos. Mas aqui a gente vai mais falar sobre a questão da morte. E aí você tinha perguntado por que a gente evita, né, falar sobre ela, por que é tão... E não tem como ver isso sem fazer uma retrospectiva histórica, né, assim, um pouco, de como nós chegamos até aqui, né, a sociedade, né, ocidental. E aí até eu estava falando antes com vocês e dizendo, tem um livro muito interessante que fala sobre esse processo histórico, né, que é do Philippe Arrier, que ele fala a história da morte no Ocidente, que para quem estuda a temática, quem gosta de pesquisar, ele é um livro bem interessante. E ele vai fazer um pouco dessa retrospectiva. E ele vai dizer assim que na Idade Média a morte era um processo muito mais coletivo, né? Os rituais, o processo mesmo de morrer, né? O moribundo, ele geralmente ele ficava em casa, né? Ele tinha aquele processo de finitude junto à família, então ele era rodeado ali pelos seus parentes, então pelos vizinhos, pelos próximos, então tinha todo aquele processo de entregar a família a Deus, de falar sobre isso, né? De perdão, de resolver as últimas questões, né? Então era aquele processo muito coletivo ali, então estava sempre era muito permeado também por rituais que eram bem coletivos, os rituais fúnebres também, né? Então a morte ela era muito mais vista como uma questão de um dormir, né? Era um sono profundo e que no dia, no grande dia, na vida de Cristo, do Senhor, eles iriam ressuscitar, né? Então havia também essa questão muito religiosa, né, muito forte, então que eles viam a morte muito como uma questão mais de um sono profundo que eles estavam ali dormindo, né? E depois eles que E a morte, ainda na Idade Média, mas pode perguntar. sobre essa questão da religião, né? A morte, ela envolve muito a questão da religião, né? De Sim, acreditar na vida após a morte ou não, mexe com sim, rituais, com tradições, sim, né? Então, realmente é um sim. tema que, às vezes, as pessoas precisam ter sua própria visão, de acordo com as suas crenças, com aquilo que elas acreditam, né? Mas o fato Uhum, é que nós somos finitos, né? é. E é interessante você falar sobre esse contexto de como eram os rituais antigamente, né? Sim, e é interessante você falar isso porque nós somos seres que nós estamos sempre incluídos num ambiente social e cultural. Então, nós mudamos de Uhum. acordo com essa cultura também, né? Então, nós vamos nos adaptando e nós vamos mudando também. Então, nós somos, socialmente, nós somos históricos também. Então, à medida que a sociedade mudou, essa visão sobre a morte, sobre os rituais, sobre esses processos, eles foram mudando também, eles foram adquirindo novas características. E aí, o Felipe Arrier, que ele é um historiador, né? Ele vai dizer que
ainda na Idade Média, mas mais no finalzinho da Idade Média, a morte ela começou, primeiro ele chama a morte domada, ele dá títulos, né, esses períodos, ele divide mais ou menos em 4 períodos, são 4 períodos, e já no século, finalzinho da Idade Média, século VII, aí ele diz que a morte era a morte de si, porque já começou um pouco um processo de individualização. Então, apesar de ainda haver muita aquela questão coletiva, ainda está muito permeada pela comunidade, por todos esses, mas aí começou um processo de que começou a se tornar muito mais individualizado. Agora já não era mais tão público. O homem começa agora como se fosse assim, ele começa a ter a ideia que ele agora é dono de si. É mais ou menos isso. Então ele muda, à medida que ele vai mudando culturalmente e socialmente, esse processo também de luto, dos rituais, ele vai mudando. Então começa a ser E as sociedades, né, vão se estabelecendo, né? As Sim, culturas sendo, sim. de certa forma, divididas por povos, né, diferentes. E aí começa a surgir também suas próprias tradições, a sua própria Sim, maneira sim. de ver Sim, tudo, e né? é importante também você dizer isso, porque, por exemplo, até hoje a gente percebe que dentro de cada religião, de cada crença, eles existem rituais específicos nesses momentos, né? Então, assim, a despedida, esses rituais que são extremamente importantes, eles também, eles seguem isso, há muito a fé, a, a crença de cada um, então eles têm suas despedidas, os seus modos de lidar com a perda e de se despedir, de finalizar aquele processo, que é importantíssimo. Esses rituais, né, para aqueles que o fazem, né, então, assim, são rituais realmente muito importantes, porque é muito para quem fica, né, os rituais muito para uma despedida, para um fechamento daquele Homenagem, ciclo. né? Homenagem de despedida. Sim, sim, Faz parte sim. do processo de aceitação também, né? Sim, sim, faz. E aí, assim, a gente tá. Eu vou cortar um pouquinho, já volto um pouco para a história, mas a gente tem visto isso hoje, que com a questão do Covid-19, os processos, os rituais, né, têm Uhum. mudado, porque não tem se podido fazer das mesmas formas, as despedidas, o tempo não é o mesmo, então, todo aquele processo, isso tem sido muito doloroso, né? A gente como trabalha, né, nessa área de funerária, de cemitério, é uma dificuldade realmente muito grande, é uma dor a mais, é uma perda a mais, porque não vai conseguir seguir o caminho da tradição da família, da religião da família. A gente não tem conseguido pastores, padres que estejam disponíveis aí ao local para fazer algum tipo de cerimônia. E também não é aconselhado, né, fazer. E assim, as famílias elas têm sim sofrido ainda mais com esse tipo de situação que a gente vive hoje. A Eu, eu, contaminação. tra... Sim, eu trabalho no hospital, então, assim, o processo lá tem sido assim, a gente faz o acolhimento da família quando realmente, de fato, se atesta o óbito. Então, você acolher a família, ela saber que uma pessoa da família vai reconhecer, mas aquela pessoa já imediatamente ela vai, o corpo descer, vai ser preparada, a funerária vai levar, tem todo um processo de segurança ali para evitar a contaminação, né? Mas não é mais aquele que antes, assim, tinha aquela coisa de você poder ficar ali perto. Às vezes tinha familiares que diziam assim, deixa eu ficar um pouquinho, né, perto dele para me despedir. E podia. E é muito doloroso, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande de quando acolher essa família, assim, tentar o máximo dentro da dor dela também, porque é muito difícil explicar isso, né? A pessoa, ela quer, aquele momento mas não dá para ser. Mas, assim, mesmo diante disso tudo, eu acho que em algum momento esses rituais poderão ser feitos. Porque essa lembrança, essa despedida, mesmo que não seja nesse momento exato, mas as famílias elas podem estar depois fazendo esses processos que são tão importantes para ela e estarem fazendo suas despedidas, mesmo aquela pessoa, o corpo não estando mais ali, né? Mas, enfim, para que se concretize isso, porque isso é muito importante, né? Para eles, né? Então, eu acho que vamos ter que ter uma adaptação com relação a isso, mas eu acredito que é possível, sim, essa adaptação, né? Para que a gente consiga se despedir Tem que haver algo que tome, né, esse espaço, que tome sim, essa
tome essa falta, né? Então, acho que cada família, é tudo muito novo para todo mundo, então cada família aí tem procurado achar a sua forma, né? Até porque nem reunião em casa a gente pode Pode chamar, fazer. né? Parentes que muitas vezes gostariam de estar no velório não podem estar porque não conseguem se deslocar de um estado para o outro, ou até de um país para o outro. Então, acho que a forma tem que ser assim, meio de cada família, né? De que forma ela consegue externar essa dor, esse sentimento e Mais importante. processo de luto, né? Então, é importante a gente lembrar, como você falou, que é importante a gente pensar sobre isso e viver isso, né? E falando disso, né, uma coisa que a gente tem falado muito, né, os psicólogos, psiquiatras, é a respeito do medo, né, que permeia aí a questão da morte, né? Você fala de morte, você lembra de medo, né? E aí eu queria saber de ti, como tratar esse medo, de onde vem esse medo, diante do que você estudou a respeito do tema da morte, de onde Assim, surge, né, esse medo? eu acho que o medo do desconhecido, ele sempre teve dentro das civilizações mais antigas, assim, do não conhecer. Por isso que também vem muita questão mística, né? Vem as crenças, vem você tentar explicar de uma forma que até que lhe dê conforto à perda, porque A por mais que a gente explicação. saiba por mais que a gente saiba que a morte é um processo do desenvolvimento humano, todos nós chegaremos um dia nesse fim, né? Todos nós chegaremos, nós não somos eternos. Então, nós somos eternos na lembrança, na saudade, nas marcas que deixamos, no significado que nós temos. Nós somos eternos nisso, mas esse corpo, ele não é eterno. Então, assim, em algum momento a gente vai. Então, as civilizações, eu acho que elas sempre, de alguma forma, tiveram medo do desconhecido. Mas esse medo, ele também parte de um processo. Freud, ele vai quando... Freud, eu não vou saber agora dizer bem, porque eu não sou da psicanálise. Eu estudei um pouco Freud na faculdade, mas não é bem minha área. Mas ele vai dizer assim, que o nosso inconsciente, ele não consegue, como se ele não conseguisse conceber a finitude, né? Ele não percebe que nós somos finitos. Então, nós não... É como se o nosso inconsciente ele não desse conta total disso, né? Que nós teremos um fim. Nós não conseguimos assimilar isso, né, de uma forma. E também pela uma questão cultural, que eu acho, porque como eu estava dizendo, assim, a morte, ela foi... E aí, depois da Idade Média, os rituais se tornaram ainda mais, uma coisa muito mais íntima, né? Aquele processo que antes era de coletivo, que as crianças estavam ali ao redor, que se tornou um processo muito doloroso, então a morte passou a não ser vista tanto como um sono profundo, como era visto antes, na Idade Média, mas agora ela se tornou como um rompimento, e aí havia agora um sofrimento, os lutos eram feitos, assim, realmente com muito choro, com muita dor. E aí, Felipe Arrey vai dizer que quando a gente chega agora mais no século XIX, no século XX, nesse período mais contemporâneo, ele vai dizer que realmente nós afastamos ela, né? Nós não falamos sobre ela. Então, assim, a morte ela se tornou uma inimiga. E aí vem a questão tanto do avanço da ciência também, né? Do processo do avanço da ciência e do A morte, aumento da expectativa de vida. Então, a morte ela realmente se torna uma inimiga, né? Assim, diante disso. a gente tenta E vem fugir, a né? questão mesmo assim da questão da dor. Sim, nós Tenta tentamos de todas as fugir dela. formas fugir dela, né? E nós lutamos contra esse inimigo que não tem como fugir dele, né? Mas aí vem essa questão da ciência, nós nos apegamos à ciência, nós nos apegamos a essas técnicas e nos apegamos também à questão do tabu, então nós não vamos falar sobre isso. E aí é interessante porque você falou a frase para mim, acho que falar de morte é falar de vida. E eu também tinha dito recentemente o seguinte, olha, falar de morte, eu acho que às vezes a gente tem tanto medo de falar sobre a morte, mas eu acho que falar sobre isso, que eu digo sobre o processo da finitude, ele nos leva muito mais a uma consciência de viver bem, de que eu posso, sabe assim, que as pessoas que estão ao meu redor, elas são importantes, que as pessoas elas são mais importantes E do a que as vida é coisas. importante, né? É, Que eu que sou eu, importante, né? As pessoas sim, muitas vezes não se dão conta da importância que elas têm na vida das outras pessoas e acabam vivendo uma vida mais individual, né? Mais egoísta por si só. é, E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem uma pergunta aqui a respeito disso, mas só falando que isso vai trazer muitas consequências, como por exemplo o arrependimento.
né? De repente a Sim. gente se vê ali de cara com a morte, seja uma doença, quando não é repentino, né? Quando a gente realmente não espera, mas a gente vai se ver diante dela, né? Dessa possibilidade mais próxima da gente, e aí a gente começa a rever tudo, né? Eu lido com isso, como eu já falei aqui, nós estamos no cemitério funerário, então a gente lida com isso, e a gente vê isso acontecendo ali no ambiente familiar, né? É normal, é comum a gente participar desse momento e o que a gente mais vê são isso, são as disseções entre os familiares, como fazer, o que fazer, todas essas decisões sendo tomadas no momento de muita dor, e aí vem aqueles, começa a vir os arrependimentos também. Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? E aí todo esse contexto, ele poderia, de certa forma, não ser não minimizado, mas entendido, né? É. Se tivessem essas conversas sobre esse momento na nossa É, vida. é interessante porque, assim, tem um livro que eu te disse, da médica paliativista, Ana A Cláudia, Cláudia, né? E aí ela vai dizer o seguinte, a morte, ela é assim, a morte um dia que vale a pena viver, né? É um momento tão importante, assim, que eu digo, é um marco tão assim na nossa vida, ele marca a morte, né? Mas nós não paramos para pensar sobre ela. Aí, por que eu digo isso? Quando eu fiz uma cadeira, eu fui monitora de tanatologia na faculdade, eu fiz a cadeira, né? Sempre me interessei pela área e fui monitora. E lá na faculdade a gente fez uma dinâmica muito interessante que a minha professora, ela é psicóloga hospitalar. E aí, quando os pacientes que estão em processo de finitude querem utilizar, porque assim, às vezes o paciente ele realmente não quer. Então, ele é respeitado isso, tá? Mas quando o paciente ele quer falar sobre isso e a família também, então existem alguns recursos que são usados e que podem facilitar. E aí o deles assim são cartas, ela utilizava cartas e nas cartas elas eram vontades, né, para o final da vida. Então assim eram várias cartas. Aí ela coloca para o paciente aquilo e o paciente ele escolhe o que é importante para ele, o que é mais ou menos importante que poderia ter no velório dele, nos cuidados finais dele e o que é que ele não queria de jeito nenhum. Então, de alguma forma, ele consegue dizer o que é importante. E é interessantíssimo porque a gente vê, assim, aí a gente fez isso em sala de aula com os alunos, né? E a gente viu, assim, como nós somos diferentes e singulares. Cada um, ele tem coisas que são importantes para ele que para o outro não é. Mas, assim, aquilo para ele eu gostaria de ter no final da minha vida. mas E a gente fala, a dele, né? A visão dele, né? e isso é o respeito da autonomia, porque quando a gente consegue, é lógico que existem certos tipos de morte que não dá tempo você organizar, né? Mas é por isso que é importante falar, assim, por exemplo, eu sou casada e de vez em quando eu abordo o assunto com meu esposo, ele não gosta muito disso, né? Eu digo, mas eu gostaria de falar como é que eu gostaria de que fosse meu velório, né? Às vezes eu digo com ele, eu sei que é um tema muito sério, mas eu digo, olha, eu queria que cantasse tal música, eu digo para ele, né? Eu gostaria que fosse assim, eu queria que minhas flores fossem desse jeito, para mim era importante que fosse assim. Então, assim, eu tento falar daquilo que eu acho que naquela hora eu gostaria que tivesse, apesar, né? E assim, para ele eu sei que é difícil ouvir, né? E aí, assim, um É dia uma ele disse coisa para que eu escuto mim, muito, né, sobre isso, que as pessoas falam, né? Não, se a gente conversar sobre isso, a gente vai atrair a morte, né? A é, madeira e tudo. Eu sei que é o que a pessoa acredita, o que ela acha, né? Mas isso é prejudicial, porque, como a gente falou, né? Falar de morte é falar de vida. Se eu não tenho a consciência que eu sou finita, eu não vou dar valor a cada minuto, a cada dia, a cada sim. momento, né? O valor que eu vou dar para isso vai ser muito menor. Lá no cemitério, né, eu costumo dizer que os funcionários que trabalham lá, eles mudam muita coisa internamente dentro das suas vidas, porque eles passam a ter contato com a morte. Então, eles começam a ver mudança que eles podem fazer na vida para viver melhor, para viver bem, para quando morrer em paz, né? E É. também deixar a família bem, né? Amar o suficiente, abraçar o suficiente, dizer eu te amo o suficiente, né? E se sentir pleno, né? Que a plenitude para mim é aquela coisa, né? Se eu me for hoje, eu vou bem, né? Porque eu vivi, porque eu compartilhei, porque eu amei, porque eu disse tudo que eu tinha para dizer para os filhos, para o marido. Enfim, eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem que E descobrir. sim, porque isso é tão importante, porque a gente acaba realmente valorizando e se aproximando muito mais na vida. Eu estava lembrando aqui que lá, acho que no livro de Eclesiastes, né, na Bíblia, que diz assim, que é melhor ir à casa do luto
do que a casa onde é a festa. Ele diz assim, porque no luto você vê o fim das coisas e a gente analisa sobre a vida. Então, assim, quando a gente se depara com... A gente repensa os valores, repensa, por exemplo, às vezes a gente vive tão no automático, tão no consumir, no produzir, no ter, e aí a gente, quando a gente se depara com esse processo, a gente diz assim, poxa, não, tem coisas que são mais valiosas, tem coisas que o dinheiro não paga, né, o tempo... Mas, assim, lógico que são coisas que são muito singulares, são muito particulares de cada um, né? Sim. Há essa questão do respeito de cada um, mas eu acho que é extremamente valioso, assim, por mais que seja desconfortável, mas, assim, como família, as pessoas tentarem, pelo menos, conversar a respeito disso, né? Porque também, assim, nós morremos, assim, o nosso corpo, né? Mas as marcas, o significado, aquela pessoa que partiu, ela A foi alguém história, dentro daquela família, história ela daquela... tem uma história. E ela vai ser lembrada por geração, Sim, sim. né? Às vezes você perdeu um pai, mas você tá ali se casando, se formando, ele tá ali com você no sentimento, na presença, no legado que ele deu, tudo que ele construiu, nas marcas que ele deixou, ele tá ali com você. Então Na aquilo ali, por mais... educação, pessoa Sim. que você construiu, né? Então E é fica tão muito importante isso marcado. porque, por exemplo, a Ana Cláudia Quintana, ela vai dizer o seguinte, que o luto, quando ele é assim, quando houve uma relação de muito amor, ele é muito doloroso, mas ele é mais fácil de elaborar, de dar um sentido. Porque, assim, do que quando havia uma relação muito conflituosa e de muito ódio. Porque ali fica muita culpa. É lógico que é possível, sim, elaborar, mas está permeada de muita culpa, de muitas coisas que são ruins, né? Isso que a gente Sentimento, precisa. né? Sim, sim. Conversas não terminadas, não concluídas. Os não ditos que a gente nunca teve, né? Assim, e a gente precisa aproveitar esse tempo. Nossa vida, a qualquer momento, assim, nós somos finitos e a gente precisa. E aí, assim, interessante, porque às vezes a gente tem tanto. Eu tinha falado contigo, né? A gente tem tanto medo da morte, não, eu não quero, eu não quero. E aí a gente não vive. E assim, é contraditório. Porque se eu quero me afastar da morte, eu devia dizer assim, poxa, então se eu quero, então eu vou viver mais. Cada momento, cada minuto é um presente que a vida me dá, é uma oportunidade. Então, o que eu posso Vou fazer hoje? fazer O que a eu, minha vida realmente valer a né? pena. E isso é se afastar da morte. E isso mas é quando eu tenho consciência, porque à medida que eu só tenho medo, e aquilo me paralisa, é Prende. como se eu tivesse preso e como se eu tivesse uma vida morta, né? Eu não estou vivendo. Porque o viver, ele está para além do respirar e do se movimentar. O viver, ele tá muito Na voltado ação, né? Tá na ação do que eu faço, ao né? Do que sentido é. do que a vida tem para mim, né? Então, assim, que se eu quero me afastar da morte, né, assim, de alguma forma, então eu tenho é que viver mais, né? Aproveitar cada momento e dizer, eu posso investir muito hoje nisso, né, na vida, nos outros, em mim, enfim. E eu acho que esse tempo tem nos convidado, tem nos convocado, na verdade, a pensar muito a respeito No momento disso. atual que a gente está vivendo, escancarou assim a finitude, a morte assim na nossa frente, né? O que a gente vê no jornal são números e números de pessoas que estão morrendo, hospitais lotados, né? E realmente as pessoas estão com mais medo. É natural ter esse medo, porque realmente Sim, está próxima, né, da gente. Mas a gente trouxe esse tema aqui justamente por isso, né? Para ajudar as pessoas a pegarem esse momento e discutir o assunto. Mas a gente já está ouvindo falar sobre muita morte, mas é aquilo que eu falei, falar de morte relacionada à vida, a qualidade da vida, o tipo de vida, a história que você quer deixar, o legado que você quer construir, né? E esse sim, momento que a gente está dentro de casa, trancado, mesmo sendo dentro de casa, não deixar de viver, como você falou, né? Não deixar o medo, deixar da gente viver esse momento. Tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro de casa sim. e até trabalhar o autoconhecimento. É um momento muito oportuno para se trabalhar o autoconhecimento e para estreitar ali o relacionamento das pessoas que vivem dentro da mesma casa, né? Vivem dentro da mesma Sim. casa e muitas vezes não sabe o que a outra pessoa pensa, o que ela deseja, o que ela quer. É. Tem uma pergunta, a gente já até comentou um pouquinho sobre isso, mas assim, para reforçar, o que mais as pessoas temem diante da morte? O que elas mais temem desse assunto, né? De falar sobre isso?
eu acho que tem a questão de atrair, né? De não falar, porque eu não quero lidar com isso, porque eu não quero pensar a respeito de perder quem eu amo, é muito doloroso. E também eu acho que tem medo do outro ir e aí eu perder o outro, né? E assim, como é que vai ser sem o outro? E é lógico que há todo um processo de readaptação. Principalmente assim, a gente, quando cada luto ele é vivido, quando a gente fala da morte, cada luta ela é vivida de uma forma muito singular, porque também, por exemplo, aquela pessoa que partiu, quem ela era daquela família? Ela era o provedor da família, ela era o elo de ligação, então aquela pessoa, ela era alguém. Então, aquele lugar ele vai ser reconfigurado, né? A família vai ter que se organizar para se reajustar agora sem ele. Mas, como eu disse, o medo de perder, eu acho que o medo do não ver mais, o medo do encerramento total, né? Do desconhecido. Eu acho que é isso que as pessoas têm mais medo. E agora, né? Acabou mesmo. E aí é o que eu digo, não acaba, né? Porque quando há realmente essa relação de amor, essa relação que é permeada por sentidos, por significados, por histórias, elas não se perdem, né? Elas não se perdem nunca, Pelo né? Na contrário, verdade. elas fazem parte de quem a gente se torna, né? Parte de quem Sim. a gente é, né? Os relacionamentos, eles são assim, né? Eles existem para isso, para apoiar, para estar junto, né? Para dar significado à vida. Ó, é tão interessante. Eu fui criada de uma família assim. Eu tenho poucos irmãos. Na verdade, eu tenho uma irmã, mas eu tenho muitos primos. Acho que são 24 primos, né? Por, Nossa, por parte de pai. E nas férias, a gente se reunia toda semana, ou todas as férias, na fazenda do meu avô. E a gente se reunia ali. A gente passava as férias brincando muito, né? Brincando de nada, brincando de pedra, brincando de esconde-esconde. Aquela não quando tinha, hoje não era que tinha nada de luxo, era brincadeira. E aí, quando, assim, a gente tinha muitas histórias, porque meus avós eram, assim, principalmente meu avô era uma pessoa que estava muito junto conosco. E eu lembro que vovô, ele faleceu de câncer, eu ainda tinha uns 11, 12 anos, mas ele faleceu em casa. A gente tinha uma tia que era médica, e aí fez todo o cuidado dele, o cuidado paliativo, né? O alívio da dor, dos sintomas, né? Do sofrimento. E ele realmente faleceu no quarto que ele queria, na fazenda, né? Respeitaram tudo da forma como ele queria. E aí, muitos anos depois, a gente já tudo adulto, os primos, a vovó faleceu. E foi muito bonito, porque no enterro a gente fazia muitos anos que não conseguia reunir os primos, porque eram muitos primos e cada um tem sua vida. Mas naquele dia, na fazenda, né, ali a gente teve que ir para o velório dela, e foi muito bonito, porque a gente depois se reuniu os primos e a gente bateu uma foto ali na varanda, representando uma foto que a gente tinha de infância, e foi muito bonito. E foi tão gostoso, porque assim, apesar da dor, da saudade, a gente, assim, nós estamos aqui, nós temos um ao outro, né? E eu me emociono, porque a gente tem uma história ainda, né? A gente está junto. é, Assim, vovô ainda estava ali, porque ele vai estar sempre conosco na ali, nossa vida, na nossa história. A gente vai lembrar dos momentos que a gente sentava e fazia pitó no cabelo dele, assim, isso é a vida toda. E a gente se reunia naquele momento de dor, e ali também havia vida. Porque a gente se reuniu ali e havia muito amor, né? e a Então, vida que assim, foi construída através daquela pessoa, né? sim, é um Depois legado e dele, da depois história. dela. Sim, sim. Você falando aí, eu também lembrei da minha infância com os primos, né? Meus avós também são do interior, moravam em fazenda e tudo. E eu tinha esses momentos nas férias, né? De encontrar todos os primos. Eu lembro, assim, quando a gente começa a falar, eu lembro até do cheiro da cozinha da minha avó, né? Porque ela, aquele fogão a lenha, né? E o meu avô faleceu também de uma forma muito singela. Eles estavam na calçada de casa, conversando os dois juntos, e ele deu um suspiro e faleceu, sentado na calçada com ela, né? A minha avó ainda está viva, ele já morreu já faz alguns anos, mas eu lembro que eu fiquei, né, triste, passei pelo luto pela morte dele, porque todas as férias a gente estava lá, ele era um avô muito presente, levava a gente para fazer de tudo lá dentro da fazenda. E assim, mas eu lembro, eu tive esse sentimento, sabe? Gostoso de que eu participei da vida dele, da pessoa que ele era, o cheiro dele, né? Assim, quando eu falo, até lembro do cheirinho dele, né? E é muito interessante isso, como as pessoas ficam, né? Toda vez que eu lembro dele, eu vou lembrar com amor, com saudade, mas com amor. E que ele viveu uma vida muito plena, né? Assim, viveu até 90 anos, então viveu uma vida plena. Mas a gente sabe que existe vários tipos de morte, né? A gente está falando aqui Sim, que morreram na velhice, né? Mas existe aquelas mortes de crianças, adolescentes, enfim, pessoas que ainda tinham a vida para viver. E eu acho que isso é mais sim.
né? Porque É, aquela ruptura, assim, de uma vida que estava começando ou que estava ainda se construindo, né? até acho que uma moça que está nos ouvindo, né? Tá assistindo, perguntou: existe diferença? Existe. Existe diferença para qualquer tipo de luto. Todo mundo vai viver seu luto de uma forma, porque nós somos, apesar de pode ter sido o mesmo tipo de morte, mas cada um vai viver porque nós somos singulares, nós somos únicos, cada um tem sua história de vida, cada um, né, é um ser único. Então cada um vai Conta vivenciar o também luto da de uma relação forma, que existia, né? né? A relação que É, existia agora, também vai Mas, impactar. no estudo da tanatologia existem sim as diferenças do tipo de luto, né? Existe o luto que é chamado o luto normal, que é um luto se é que a gente pode chamar de um luto normal, né? Mas é aquele luto que não vai para um luto mais complicado, assim. A pessoa consegue elaborar a morte, ela tem um sofrimento, ela vai chorar, ela vai ter todas as vivências que se tem um luto. Mas ela vai dando sentido, pronto. Por exemplo, esse luto que a gente passou dos nossos avós que a gente está falando, né? Aí a gente tem um luto complicado, que é um luto onde a pessoa ela não consegue depois dar conta da vida. Ela vai ficar presa naquele momento e aí ela não consegue seguir adiante, ela não consegue elaborar. E aí alguns tipos de morte realmente podem dar num luto complicado, como por exemplo, uma morte que você não consegue receber o corpo, que você não. Um Nesse momento, acidente aéreo, né? caiu e você não consegue, né, ter o velório, você não conseguiu se despedir. Então são, né, são mortes assim que uma morte violenta, né, uma morte inesperada, uma morte. Então, sim, cada tipo de morte vai influenciar, sim, vai ter influência. O luto não validado também, que, por exemplo, que tipo de luto é esse? Que não é aquele luto, por exemplo, às vezes uma mulher dentro de uma sociedade, ela tem uma relação, vamos, com um homem casado, e aí aquele homem falece e não é permitido a ela se despedir ou vivenciar. Então ela vai sentir diferente, porque aquele tipo de luto dela é como se não fosse um luto validado, como é o luto da esposa, da viúva, né? Então, assim, Como se ela não tivesse existe direito, né? o direito de sofrer esse luto, o luto de pessoas que perdem também familiares por suicídio. Então, assim, cada luto e cada tipo de perda, ela é única. E aí também não tem como dizer assim, é um ano que se vive um luto, qual o tempo de um luto saudável, né? Não tem como mensurar também, né? É Eu, porque é eu diria assim, complicado. o luto normal seria esse do processo de um ano, né? A gente costuma até dizer, por exemplo, lá no cemitério, as pessoas visitam data de aniversário, visitam no Natal, visitam no Ano Novo, visitam o Dia das Mães, visitam o Dia dos Pais. Então, passar por esse processo sem essa pessoa, né? Nessas É, datas que eram tão é. importantes, acho que por isso que fala que cerca de um ano, né? Porque passa A gente pensa assim, que no primeiro ano é o ano mais complicado, porque são as primeiras datas que você vai ter que se adaptar, né, sem essa pessoa. exato. Mas, e aí existem os processos de luto, que também eles não são lineares, eles não... o luto ele é um sentimento muito misto. Depende do que aquela pessoa era naquela família, o tipo de relação que se tinha, era uma relação harmoniosa, era uma relação conflituosa, né? Então, assim, tudo isso vai influenciar. E aí, por exemplo, a pessoa está perguntando aqui, me diz assim, dentro dessa pandemia, quando não se há tempo de se programar, né, tudo. Sim, há muita Foi. dor. A gente tinha falado sobre isso no começo, né? Sim. Até os rituais mudaram, então é muito doloroso esse processo. Além de tudo que a É. gente está vivendo, tem todo esse processo que tem que ser reconfigurado aí. Porque os casos de Covid, suspeita ou Covid, eles não têm velório, né? A urna vai É, fechada, vai direto para sepultamento. Como você falou, até no próprio hospital, a família toda, né? Não pode chegar e se despedir. Vai um membro da família só fazer o reconhecimento, né? Não vai todo mundo. Então, assim, não teve realmente, né? A chance de fazer nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de despedida, nenhum tipo de homenagem. É como a gente estava falando no início, né? A gente já tinha falado sobre isso um pouco. As famílias vão ter aí que conversar, né, e achar uma forma de fazer esse ritual, mesmo que não seja presencialmente, né? Fazer um sim. mural de despedida, postagens nas redes sociais, enfim, conversar em grupo, em família, fazer E algo falar. de falar sobre isso, de expressar essa dor, né? A dor, ela precisa ser chorada, ela precisa ser falada, ela precisa ser esgotada de alguma forma, ela precisa ser colocada para fora.
esse ideal de que você é forte, não chore não, você precisa ser... A gente precisa chorar a nossa dor, né? Ela não se esgota se a gente não chorar. E assim, a gente precisa ter esse respeito conosco, com o nosso tempo, dizer assim, agora é o meu tempo de luto. A gente tem tempo para tudo, né? Então, o meu tempo agora eu posso chorar, eu vou me esgotar, eu vou pegar a camisa dele, eu vou dormir com ela, eu vou cheirar, porque isso faz parte da gente sofrer essa dor e respeitar esse momento. E eu acho que quem está perto também pode fazer esse papel de acolher. Eu já ouvi pessoas que passam por luto e que têm dificuldade, às vezes, porque com quem está perto, a pessoa diz assim, mas você não sai disso, você ainda está falando disso, você tem que superar, você precisa, né? E não é dessa forma assim, pô, aí a pessoa deixa de falar para não incomodar, mas aquilo ainda está ali dentro, Sozinho. doendo e chorando, né? Tá, a ferida ainda está ali. Então, assim, eu acho que precisa ser aberta, precisa ser limpa, e é para que ela cicatrize realmente. Mas para isso a pessoa precisa realmente chorar e quando também não sentir culpa se quiser rir, porque às vezes você tem uma lembrança boa, e às vezes eu sorrio porque eu tenho essas lembranças que eram boas, aquela pessoa, ela fazia isso, ela me fazia rir disso. Então é importante trazer esses momentos bons também na memória, esses momentos alegres que se viveu, porque é uma história que vai ficar ali. Essa história ela não vai morrer, ela vai permanecer, né? E muitas vezes, fazendo assim, né, é que a gente consegue alívio, né, dessa dor, né? Consegue a Sim, consciência de que a pessoa não está mais ali, mas ela ainda é quem ela era, né? Ela ainda faz parte de mim, faz parte da minha vida, da minha história, sim. enfim. Tem uma pergunta aqui: quais as sequelas que podem ficar, né, que podem surgir no luto reprimido? Tá. É importante isso, porque o luto reprimido, ele tanto pode ter sequelas físicas, né, no sentido de aliciar algumas questões no corpo, como se você reprimir, vir doenças psicossomáticas e doenças mesmo, por exemplo, a, uma pressão alta, dores de cabeça, mal-estar. Às vezes a pessoa não sabe, mas foi de algo que ela não viveu e não cuidou. Saúde mental, ela é muito importante. Às vezes a gente cuida, ó, a gente vai para o médico cuidar da febre, a gente vai para o médico cuidar da gripe, a gente vai para o médico porque a gente torceu o pé. Mas quando a gente tem problemas na nossa questão da saúde mental, nas nossas emoções, a gente pensa, não preciso cuidar, eu posso reprimir e fingir que não tem nada aqui. E vai dar certo com o tempo. E aí depois esse negócio lá Tentar na frente ignorar, né? estoura, né? Aquilo ali pode ser um estopim. Às vezes basta um clique, aquilo ali estoura. E ali uma evasão de sentimentos que estavam reprimidos. E o importante de você sofrer nesse tempo e chorar é porque é uma coisa mais, como é que eu vou dizer, mais controlada, no sentido de que assim, essas emoções estão vindo e elas estão vindo meio que sob controle, né? E eu posso ir sofrendo gradualmente e aí não é tão violento. Quando é reprimido, algo pode também desencadear lá na frente, uma outra perda, alguma coisa, desencadear de uma vez e ser uma emoção muito brusca, ser algo muito violento e a pessoa não conseguir dar conta daquilo emocionalmente. E aí pode haver realmente assim, algo muito, muito forte, né? Na questão psíquica dela e aí afetar É um, é profundamente, um, né? é um momento de estresse muito grande, né? Muito E forte. já foi comprovado, né, que esses momentos de estresse, de ansiedade, eles afetam, sim, a nossa saúde física também, né? Os sintomas, eles aparecem fisicamente, né? E às vezes, por achar que como é fisicamente, está tudo bem, ou é só algo que vai passar, e na verdade isso perdura por muito tempo. É, E as pessoas não conseguem identificar, né? O profissional, o psicólogo, o psiquiatra, é um profissional como outro qualquer, né? É uma área daquilo que nós somos, né? Que é a nossa mente. Então, existe médicos para todas as áreas, né? E o da saúde, da nossa mente, é o psicólogo e o psiquiatra, né? Eu acredito muito nisso. Existe muito tabu em cima disso, muito tabu ainda. É algo que tem agora, por exemplo, nesse momento, muitas pessoas estão sofrendo por conta de tudo que está acontecendo, mas não estão conseguindo encontrar profissionais, ou pelo menos se dar esse direito, né, de ter um profissional para ajudar. Mas na nossa sociedade existe, sim, ainda muito tabu com relação a expressar dor, né? É. E aí, assim, outra coisa também, que quando você consegue expressar essa dor e realmente dar vazão a esse sentimento, a tudo isso, a vida
depois ela vai seguindo um rumo, e aí é como, não é que não doa mais, nem que não sinta saudade, mas é como se você encontrasse um significado, um sentido. E aí a gente vê muitas pessoas que perderam até filhos, né, pessoas mais jovens, mais novas, e que elas mudaram a vida, de repente elas deram sentido à vida, o quê? A partir dali ela começou a ajudar outras pessoas, fundaram ONGs, elas lutaram agora por direitos, por Verdade. coisas. Então, assim, aquilo não foi perdido, né? De alguma forma, houve um sentido naquilo. Daquela dor emergiu um significado, um sentido, e foi possível para que essa mãe, esse pai, enfim, aquele enlutado, conseguisse Consegui. forças inclusive, para um propósito de vida, né? Vou dizer assim, a gente vê muitas histórias e são muito bonitas, né? Lógico que nem todo mundo vai fazer da mesma forma, mas é possível, sim. Tem outra perguntinha aqui. O que perdemos de viver quando temos medo de morrer? A gente já falou também um pouquinho. Mas eu acho Eu, que eu, esse é o ponto fundamental desse nosso tema, né? De finitude. Que é a consciência de que eu não vou estar aqui para sempre e que eu preciso viver sim, essa vida plenamente, o mais plenamente que eu conseguir, né? E eu acho que conversar sobre a morte em família é falar isso. Ó, a minha vida tem um significado assim, 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 e quando eu daqui me for, eu quero que seja assim, assim. A gente fala assim, parece fácil, porque a gente convive com isso. não, Eu não é, né? convivo com isso, mas não é fácil, a gente sabe. Mas eu acredito que é muito necessário. Lá no cemitério, a gente vê muita situação que poderia ter sido resolvida se tivesse tido uma conversa antes, né? Muitas vezes acaba trazendo conflitos para a própria família, porque isso não foi conversado antes, um quer de um jeito, o outro quer de outro, um é de uma religião tal, o outro é de outro, mas ele era dessa religião, é triste, né? Acaba que dificulta ainda mais esse processo, né? Quando isso não é tratado. E é possível, sim, por mais que seja doloroso, seja delicado, mas eu acredito que é possível ser conversado, inclusive quando se há, já, por exemplo, quando se tem alguém dentro da família que esteja nesse processo de adoecimento, de finitude, já tem uma doença incurável, Sim. sim, sentar e tentar ouvir essa pessoa, se ela quiser falar, porque às vezes há familiares, há pacientes que eles dizem, não, vocês resolvem do jeito de vocês, eu não quero saber nada disso. É um Uhum. direito dele. Mas há outros não, que eles realmente eles têm suas vontades, sua autonomia, né? E eu respeitar a vontade naquele momento, eu acho que é muito importante, porque você dizer assim, mesmo naquele momento de homenagem, assim, eu estou lembrando, eu estou aqui, e eu fiz como, né, nessa despedida, Então, como, né? Então, gente. Aí, assim, por exemplo, você falou da morte, quem tem tanto medo de morrer que não vive, né? Eu tava atendendo uma paciente um tempo, e ela é uma paciente, assim, que ela teve várias perdas na vida, né? Assim, perdas bem dolorosas mesmo. E é um paciente jovem, mas, assim, já teve perdas de luto mesmo, assim, bem fortes. E aí ela, de repente, quando ela não, no período que ela era para ter vivido o luto dela, a dor dela, teve que ser, ela disse que teve que ser forte, né? A gente tem essas, porque eu tenho que resolver tudo, né? Então a gente toma esse lugar às vezes de ser aquele que vai resolver tudo e tem que ser forte. Então todo mundo tá desabando, mas eu vou ficar aqui em pé, né? Enfim, e eu ela não não posso vivenciou. desabar, né? Eu não posso desabar. E aí ela não vivenciou os lutos dela, as questões dela. E quando foi agora, assim, depois de um tempo, aí veio todas essas questões e agora o confinamento, o Covid, e aí ela meio que realmente ficou bem desorganizada, bem mesmo. E aí ela nos procurou, a gente começou a fazer o atendimento, e aí teve um dia que ela falava muito, eu tenho muito medo de morrer. Eu tô com muito medo, eu tenho muito medo do Covid, eu tenho medo de morrer, né? E assim, ela tava tão... E aí a gente foi fazendo os atendimentos. E quando foi um dia, no atendimento, a gente fazia o atendimento virtual, né? E aí ela disse assim, que tinha, olha, porque eu acho que vou morrer. Todo dia, quando dava de noite, ela começava a sentir sintomas de falta de ar e ela achava que ia morrer, né? Que era ansiedade muito grande, e aí quando foi naquele momento, naquela hora, a gente conversando, eu já estava atendendo ela há algum tempo, e aí eu disse, né, fulana, é estranho, assim, você me disse que tem tanto medo da morte, do fim, mas eu disse, isso é incoerente, porque você não está vivendo. Aí ela parou, olhou assim para mim, eu disse, porque eu acho que quem tem medo do fim, da morte, ela vive, né, assim, vive mais, Queria porque aproveitar, né, para viver. aí eu disse, o que você está fazendo? Aí ela disse,
Ela disse, eu fico presa no meu quarto. Ela mesmo foi dando conta, ela assim, realmente, eu não estou vivendo. Aí eu disse, pois é, assim, de alguma forma, eu sei que nós não temos mais a mesma autonomia, mesmo de cuidado, de recomendação, e são muito importantes serem seguidas, mas dentro da nossa casa, mesmo dentro daquele espaço, a gente tentar ao máximo ter um lugar de vida ali, junto com quem a gente está. Eu sei que é muito difícil, é um período difícil, tem todas as questões envolvidas, não é algo tão romântico como, né, a gente vai romantizar demais, dizer que... É. Mas que Eles é na rede possível, é social, uma todo possibilidade. mundo bem e tal, mas de fato, né? Tem pessoas que estão passando por muitas necessidades, inclusive, Sim. de, E, de e aí alimento. foi quando ela disse, né, realmente assim, eu não tenho vivido. Aí eu disse, pois é. Aí eu disse assim, pois é estranho. Eu disse, né, assim, você tá com tanto medo da morte? Ela disse, eu não tenho vivido. E aí eu disse, é algo a se pensar, né? É meio para, né? Assim, deu Aí eu disse, né, então eu acho que é um bom a gente choque aí pensar sobre isso, né? a pensar sobre esse medo, né? Porque o medo, ele realmente ele causa essa paralisia, né? Essa falta de ação, né? E aí, nesse momento em que você fez essa pergunta, ela parou, é verdade, eu tô aqui com medo e não estou aproveitando o tempo que eu tenho, né? E essa Sim, consciência é exatamente o que a gente queria trazer aqui com esse tema, né? É fazer as pessoas refletirem, pensarem, que falar de morte é falar de vida, né? Porque a morte é um processo da vida, nascer, crescer, desenvolver, morrer, né? A gente estudava isso na escola com as plantinhas, né? E é assim sim, com a gente também, né? É duro encarar isso, muito duro, né? Com certeza. Mas é como eu falei, né? Falando sobre isso, a gente vai conseguir viver melhor cada momento e conseguir viver melhor a nossa história, né? A história das pessoas que estão à nossa volta, né? Hoje aqui você me fez ir lá no momento de despedida do meu avô, né? ainda senti o cheirinho dele, né? Olha como Eu ele é senti o eterno, cheirinho né? dele, né? Pois é, o cheirinho que ele tinha, eu não consigo esquecer, né? Do vovô também não, assim, do É. vovô. Então, é isso que fica, essa relação que a gente tem que se agarrar e resignificar para frente, para continuar, né? A nossa jornada. Eles se foram, concluíram a jornada deles e a gente ainda segue com a nossa, né? A gente não consegue controlar isso, né? A questão do Covid também trouxe muito isso. As pessoas querem controlar tudo. E a morte é algo que a gente não controla, a gente não tem poder sobre ela, né? E acho que aceitar isso, conversar isso, vai trazer aí mais diluir mais essa questão do medo, trazer mais consciência, né? E se preparando, né, para esse momento. Então, a gente Sim, só tem sim. mais 9 minutinhos. Eu queria fechar. A gente tinha conversado também sobre isso, que eu falei no início sobre os arrependimentos, né? Quando a gente não lida com esse problema, com esse tema, fica muito arrependimento, muita culpa, né? E eu queria que você falasse aí quais são os maiores arrependimentos que você escuta, né? Das pessoas, dos pacientes, você também trabalha em hospital, com certeza tá ali vendo tudo, como é que acontece, e as pessoas falam, e você presencia também, né, na sua experiência aí. Eu acho que assim, uma das maiores coisas que as pessoas, principalmente para quem vive, né? Quem vive aquele momento de finitude, o paciente, eu acho que se dá conta de que talvez ele, quanto tempo ele perdeu, né? E não viver, não viver com coisas realmente que são valiosas. Porque quando a gente chega nesse processo de fim da vida, eu acho que parece assim que as coisas ficam muito mais claras, né? No sentido de que o que realmente importa, o que não importa, porque agora a gente não tem mais tempo para tudo, né? Assim, a gente não tem mais tempo, talvez eu vou dizer, para o fútil, né? É lógico que é de cada um isso, mas a gente percebe muito isso. Dizer, poxa, eu poderia ter vivido, eu poderia ter feito, eu poderia ter gasto mais tempo com isso, eu poderia. Mas, assim, como eu disse, quando há ainda tempo, é importante fazer. E quem trabalha nesse processo de finitude, e junto ao paciente, ajudar o paciente, inclusive, a encerrar esses ciclos, a falar com quem ele quer falar, a se despedir, a pedir perdão. E das famílias, eu acho que também está permeada, às vezes, a culpa disso, às vezes, de momentos dolorosos que foram vividos, de coisas que foram ditas, que não deviam ter sido ditas, né? Então, assim, e eu acho que primeiro é lembrar que em família,
sempre vão haver essas coisas, né? Essas questões, às vezes, de às vezes a gente entrar em Né? conflito. Isso faz parte, né? Então, assim, e se tiver tempo, é conseguir elaborar isso junto com a pessoa que está ali partindo, né? E falar e viver, Resolver porque a morte também ela pode ser uma morte de qualidades, quando eu digo assim, quando dá tempo de viver esse processo, né? De você ter uma morte de qualidade, né? Assim, no sentido de que eu não posso não ter feito antes, mas então vou aproveitar o tempo que tem agora e vamos fazer agora. Eu acho que para aqueles que também estão nos ouvindo, eu acho que abre como você diz, falar de morte, falar de vida, de começar a pensar a respeito disso. Então, poxa, eu tenho tempo ainda aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu posso fazer mudanças na minha vida, eu posso ver o que tem, eu posso dar sentido, a procurar um rota, sentido né? na vida, nas coisas. A conexão tá Não vi o ficando que tu ruim. falou. Finalzinho. Pra... A conexão deu uma falhada aí. Eu estava falando de ajustar a rota, né? Quando É, a gente voltar a pandemia toda que a gente está vivendo, muita coisa não vai ser igual, né? Muita coisa vai mudar. E aí é o momento da gente ajustar a rota. Então, cada etapa da nossa vida, cada mudança que vai surgindo, é o momento da gente rever. Tá, e agora, né? Tá valendo a pena do jeito que eu tô ajustar para ter uma vida de qualidade, uma vida de mais significado, né? Então, são momentos que a gente tem realmente a oportunidade, né, de fazer isso. é. E aí, como disse, também vai depender de cada um, de cada família, de cada contexto, né? Da singularidade, porque às vezes o que eu gosto, o que eu quero não é o mesmo que o outro, né? E as relações, a questão espiritual, há diferenças, né? Das famílias elaborarem, cada uma vai ter seu modo de viver, seu modo de elaborar, enfim. Mas é importante, sim, pensar a respeito disso, e cada um, dentro do seu contexto, conseguir encontrar uma harmonia com relação a isso, a esse tema que a gente precisa falar, inclusive com as crianças, que a gente nem falou sobre isso, né? Senão vai É, dar tempo, não vai mas dar. as crianças elas precisam participar desse processo também. Né? E eu disse porque as crianças elas entendem dentro das limitações dela, de cada faixa etária de desenvolvimento, mas elas são participantes também desse contexto, dessa família. Elas também precisam ter o luto delas, elas precisam compreender, porque aquela pessoa que estava ali com ela, que amava, cadê? Foi e nunca mais voltou, e Foi não pra apareceu. Ninguém some assim, né? Então, assim, a criança ela precisa ser envolvida também, a gente precisa falar com eles. Porque, assim, eu E as acredito que crianças são eles. muito sensitivas, né? Elas sentem muito. É, Se não for e esclarecido, né, o que é aquele sentimento, pode, ela vê só a família sofrendo, né? chorando, e aquela pessoa que não. Aquilo é confuso para a criança, às vezes. E aí não É. quero falar, A porque gente não vai pode ter que saber, é ficar criança. muito, É importante a gente falar com eles é, sobre isso, até para que quem sabe essa geração que vem aí, elas sejam muito mais, aproveitem muito melhor a vida, o tempo do que nós que nos privamos tanto e nos omitimos tanto de falar a respeito disso, né? Então, assim, a gente tem a até porque agora possibilidade. essa geração que está vindo, né, está buscando mais viver com saúde, se alimentar de forma saudável, fazer exercício físico, prolongar a vida, né? Uhum. Mas ter cuidado para isso não ser um afastamento da morte, né? Um afastamento da É, consciência da finitude, para ter o é. efeito Eu acho que a contrário, gente tem que viver bem para morrer bem. para morrer bem. Finalizamos muito bem com essa frase, né? Então, queria agradecer, Renata, a você por estar Muito aqui. obrigada, foi um prazer muito Bom, grande. Eu muitas amo esse pessoas tema. comentaram aqui que o tema é muito bom, muito pertinente a esse momento. Teve muitos comentários. Queria agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, que comentaram, que participaram. E a gente está trazendo essas lives aqui realmente com esse intuito de fazer diferença, de ajudar, de contribuir, né, para que a gente se torne pessoas mais conscientes, pessoas melhores, seres Sim, humanos mais saudáveis mental e fisicamente. Tá bom? Se sim, despede sim. do pessoal Foi um também. prazer, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Realmente é um tema que eu amo demais, assim, é um tema que me encanta, que eu realmente sou apaixonada por ele. Também. E eu sou muito grata
por estar podendo aqui, e espero que a gente possa ter contribuído nesse período, né, de tanta dor, de tanta, né, É, angústia. Não que vá diminuir talvez a dor, pelo contrário, mas que a gente possa de alguma forma compreender e elaborar, né, e o conseguirmos propósito falar a não respeito disso, chorar a respeito disso, e nos dar esse tempo de viver